E aí, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão aí participando, né, assistindo às aulas, né, desse período de quarentena aí. E aí nós chegamos a um assunto bastante importante, na verdade tá todo mundo comentando, e eu não poderia deixar de comentar sobre esse tema, que é a pandemia do coronavírus. Na verdade, os resultados nós sabemos na pele, até porque nós estamos aqui devido a esse vírus. Mas a grande pergunta é: quais são as consequências ou possíveis consequências dessa pandemia, né? Para iniciar, a gente precisa entender o que é uma pandemia, né? As pandemias, elas não são, não é novidade, né? A primeira pandemia que tivemos existe foi em 1580, por causa de uma gripe provocada por um tipo de vírus, influenza, né? Que aí começou na Ásia e se espalhou para a África, Europa e América do Norte, né? Na verdade, esse surto do coronavírus ele já começa já em 2019, final de 2019, vocês estão acompanhando. Eu tenho certeza que outros professores aí das outras áreas estão comentando, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque não é a minha função aqui, mas apenas focar em outro aspecto interessante, né? Mas eu fico pensando, se o surto, né, começou em 31 de dezembro ou final de dezembro de 2019, porque só no dia 11/3, nosso querido diretor-geral, né, da Organização Mundial de Saúde, o senhor Tedros, ele declarou sua pandemia nessa data, né? O que está por trás de uma declaração de uma pandemia, né? Vocês devem saber que uma endemia, ou seja, uma epidemia generalizada, ou seja, em outras palavras, né, que a pandemia seria uma epidemia que ocorre em todo o mundo ao mesmo tempo, né, principalmente envolvendo uma doença infecciosa, né, como o coronavírus, né, com alto grau de contaminação. Enfim, mas muitos perguntam, quando a Organização Mundial de Saúde declara pandemia, o que isso significa? O que significa? Significa dizer que os esforços para conter a expansão mundial do vírus falharam. Significa dizer que a epidemia está fora de controle. Porque a declaração desse termo pandemia causa medo, né? Causa desespero, é isso que estamos observando. Só hoje apaguei, eu acho que mais de 30 vídeos no WhatsApp, a memória não vai caber tudo, só de notícias sobre o coronavírus, não é isso? A própria grade de alguns canais de televisão mudaram, né, a programação da sua emissora para dar enfoque mais ao jornalismo, certo? E sem falar das fake news que estão produzindo, né? Recentemente mesmo o ministro da Saúde disse que o áudio que tinha vazado não era dele, e eu identifiquei logo de cara porque a voz não parece, né? Por isso, tomar a decisão de declarar uma pandemia não é fácil. Não é fácil para a Organização Mundial de Saúde declarar, porque isso implica que a Organização Mundial de Saúde vai ter que investir, principalmente, né, dinheiro em ações de prevenção, combate, principalmente em países pobres. Veja que o surto, logo de cara, ele começa com pessoas que podiam viajar, ou viajaram, ou ganharam a passagem. Ou seja, era uma doença de uma classe média, né? Ou pessoas ricas. O problema agora é que o coronavírus
ele se torna agora uma doença de todos, principalmente dos mais pobres. Então pensa aí, imagina a quantidade de favelas que nós temos no país contaminadas. Veja, imagina o quantitativo de pessoas que estarão em perigo. Você tem noção disso? Se não tem, pense. Por isso se torna assustador. Mas o que acontece? A pandemia, ela provoca consequências. Eu posso elencar até algumas, principalmente saúde, né? Por exemplo, é um vírus que pode causar morte. Sim, mas tem os mais... as pessoas mais idosas, né? Estão no grupo de risco, né? Pessoas também que têm imunidade baixa, por outros fatores, enfim. Mas veja, o que está se lutando? Por que estamos aqui em quarentena? Por que o projeto é quarentena? Para evitar a contaminação de uma forma rápida. Porque imagina, se todo mundo ficar doente, o SUS, Sistema Único de Saúde, muito criticado, né, por muitas pessoas, vai superlotar, vai ser um caos, porque não vai ter leito para todo mundo. Já não tem UTI para todo mundo, principalmente na esfera pública. Imagine um surto desse, né? E aí eu abro um espaço para homenagear todos os que trabalham na área de saúde. Minha esposa é enfermeira, certo? Trabalha num hospital público, né? E a gente que está perto, a gente tá sentindo na pele o drama desses profissionais tão importantes para a sociedade brasileira. Não apenas a turma de saúde, mas jornalistas para manter informado e outras pessoas, o gari, a turma da limpeza, enfim, várias categorias que estão na frente, estão lá, né, nos ajudando nesse período de quarentena. Enfim, então, o fato dessa pandemia levou também muita gente às farmácias, né? A própria falta do álcool gel é um exemplo disso, né? De um resultado. Outra mudança, comportamento social, né? Tem muita gente que está dizendo assim, não aguento ficar em casa, enfim, muita gente está isolada, está em depressão, imagina, que caos, né? A própria questão como cumprimentar uma pessoa, não apertar a mão, não abraçar, não beijar, isso teve repercussão na forma de como viver nas igrejas, né? Em lugares de grande, assim, alguns clubes, por exemplo, também aí teve a medida para fechar. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui em Recife a medida mandou fechar restaurantes, né? Eu não sei que eles funcionem para fornecer comida, né, através de aplicativo, enfim, e outros